Estamos de volta com o nosso balanço, depois do nosso minutinho aqui, 12 horas é a hora certa para você. 27 graus a temperatura, tarde quente, calor que não está costumeiro nos últimos dias. E agora a gente começa a nossa entrevista com a vice-governadora eleita do estado de Santa Catarina, Daniela Rainer. A Daniela está com a gente aqui, seja bem-vinda no nosso balanço geral, né, participando junto com a gente. A nossa produção preparou várias perguntas e perguntas que são de interesse da nossa comunidade, tanto que a gente vai de curitibanos, lá no comecinho do Planalto, até o extremo oeste catarinense. Gente, são mais de 2 milhões de habitantes a área de abrangência aqui do nosso balanço, então imagina o que tem de assunto para a gente destacar, né? Parceria importante da comunidade, deixando também a sua participação e os nossos jornalistas também elaborando perguntas. Primeiramente, vice-governadora, essa vitória expressiva, como é que você avalia esses números e essa expressividade? Boa tarde aos telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eleita a primeira mulher a compor o governo aqui em Santa Catarina, na chapa do comandante Moisés, junto com o comandante Moisés, que é o governador mais votado de toda a história catarinense. E isso muito nos orgulha, mas também nos traz uma responsabilidade ainda maior, né? Cada vez maior. E a expectativa do futuro agora? Afinal de contas, ontem já algumas reuniões, começa a movimentação para esse princípio de transição, tomar pé de como está o estado de Santa Catarina, e a partir daí, como é que já pode começar a pensar, Daniela? A gente vem de uma expectativa muito grande de mudança, né? Antes de nós entrarmos na política, nós já pregávamos isso, nós já queríamos isso, e eu acho que a nossa entrada na política foi justamente decorrente dessa necessidade de fazermos uma nova política, de fazermos reformas significativas que não saem do papel, né? Todo mundo fala e há muito tempo os nossos representantes já falam, né, nisso, mas essas reformas não saíram e eu acho que esse foi a principal razão por nós termos aceitado esse desafio de entrar na política. E essa é a nossa expectativa, de nós realmente conseguirmos fazer já agora nessa fase de transição, né, fazermos algumas reformas. A administrativa, eu acredito que já seja feita nessa fase de transição, e a partir do momento em que a gente já está conversando, a gente já tem algumas coisas alinhadas desde antes da eleição, e no momento em que nós formos, no momento em que tudo for efetivado, a gente vai divulgar ao cidadão catarinense a nossa equipe, enfim, as pessoas que vão trabalhar com a gente, e a gente tem uma expectativa muito grande, porque são pessoas de conhecimento técnico, pessoas que são parceiras, que estão do nosso lado, para que a gente realmente consiga fazer um governo de gestão, com honestidade, com austeridade, para que a gente realmente consiga valorizar o nosso estado, valorizar o nosso país. É um novo ciclo, né? O que a gente propõe é um novo ciclo na política. A gente está construindo a muitas mãos a nova história da política catarinense. Eu acompanhava ontem no seu primeiro pronunciamento oficial que a gente mostrou aqui no Balanço, bastante emocionada por falar que é do oeste de Santa Catarina, que já morou em outras regiões do estado, mas que tem o oeste como berço e como coração para realmente trabalhar. Dentro dessa questão do oeste de Santa Catarina, existem muitos detalhes a serem ajustados. O que assim, digamos, é a sua posição? Não, eu vejo o oeste desta maneira e isso é urgente. Eu acho que é muito claro, não só para mim, mas como para toda Santa Catarina e até no Brasil. Quando eu estive em Brasília, conversando inclusive com os ruralistas, uma das coisas que me chamou muita atenção, que eles me disseram lá, o modelo de vocês funciona. E realmente o nosso modelo de agricultura, 85% são de economia familiar, né, agricultura familiar, o nosso modelo de agroindústrias, o cooperativismo, tudo aqui flui muito bem. E a gente, como a gente estava comentando agora há pouco, a gente precisa de muito pouco, a gente se sustenta, a gente tem uma produção sensacional, nós somos o celeiro,
né? Um celeiro de produção. Nós somos responsáveis por grande parte das exportações, nós temos produtos de qualidade, nós somos referência em excelência de sanidade, de exportação, de qualidade nos produtos, em tudo que a gente faz, né? Então, isso não é uma coisa que é só minha, é uma coisa pública e notória, só que isso precisa ser valorizado. Nós tínhamos representantes, aliás, o Oeste de Santa Catarina sempre teve muitos representantes, e agora, nesse mandato que está findando, teve muitos representantes. E uma das minhas indignações era justamente isso, por que ninguém faz nada? Por que nós estamos esquecidos? Por que nós estamos abandonados aqui numa situação de... o único modelo que nós temos para transportar tanto o que a gente precisa de matéria-prima, né, para fomentar o nosso agronegócio, e tanto para levar o que a gente produz, é de uma forma que está sucateada, né, com perdão da expressão, mas está sucateada. E em Santa Catarina, hoje nós temos mais de 70% das rodovias sucateadas, dificuldades, isso tanto para o escoamento da produção, para receber o que a gente precisa para produzir. Isso gera um custo, eleva os nossos custos, traz riscos, perdas, né? E não só para a produção, para a vida das pessoas também. No momento, quantos acidentes acontecem, aí ocupa leitos hospitalares, a gente tem uma demanda reprimida nesse setor também. Então, a gente precisa de infraestrutura. Acima de tudo, aqui no Oeste, nós precisamos de infraestrutura, é o que vai nos dar mais qualidade de vida, mais capacidade de produção, economia também na produção, que muitas vezes o que a gente sempre bate é o custo de produção. Né? E então, nessas condições que se apresentam hoje, não há condições. A gente precisa investir em infraestrutura, precisa entregar para o povo catarinense, aqui para o Oeste também, uma infraestrutura decente para a gente poder fazer e investir em outros modais de transporte também, né? Hoje nós temos única e exclusivamente as rodovias, a gente precisa investir em outros modais, as ferrovias, que também não saem do papel nunca, né? E a gente precisa disso. A gente precisa também investir, fomentar, na verdade, estudos para ver a viabilidade das hidrovias também. Né? A gente acredita que existe essa possibilidade, claro que depende de estudo, porque ainda não tem, mas as ferrovias é uma coisa que está no papel, que já poderia estar muito mais adiantada, mas que não tem desenvolvido, né? Muito bem. Eu quero chamar o Vinícius Ranzan, que está no nosso Multilink. Ele também tem pergunta importante, está ele, o Roberto Bortolanza. Afinal de contas, a saúde também, o catarinense quer saber mais. Por favor, Ranzan, é contigo, boa tarde, seja bem-vindo no Balanço desta terça-feira. Olá, Eduardo, muito boa tarde para você, boa tarde à vice-governadora eleita Daniela Haider. A gente quer saber como esse novo governo vai dar mais condições para os hospitais do estado, em especial os aqui do Oeste, como por exemplo o Hospital Regional de São Miguel do Oeste e o Hospital Regional aqui de Chapecó, que inclusive opera com grave situação financeira, opera já no vermelho. Como é que vai dar mais condições para eles? Lembrando também que os hospitais dos municípios menores também enfrentam a mesma situação, tendo em vista a saúde do estado, que enfrenta uma dívida superior a 1 bilhão. Como é que vão equacionar isso? Então, a gente tem uma demanda reprimida, como eu falei antes, bastante grande. O Hospital Regional de Chapecó é um dos hospitais que mais tem resolução, né, em termos de número. Né? A gente consegue fazer um número bastante grande de cirurgias, é um dos hospitais que mais faz cirurgias aqui em Santa Catarina, que realmente devolve esse serviço com maior eficiência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma demanda reprimida em torno de 1.700 cirurgias ano, né? A gente tem o que o governo deveria repassar não repassa, existe esse atraso de repasse também. E uma coisa que o governo não tem repassado, ele está repassando valores aquém ao que deveria constitucionalmente repassar. Então, realmente, essa contrapartida que o governo faz, eu acredito que a gente tem condições de fazer muito mais dentro do hospital. Tem a ala nova que precisa ser inaugurada, e aí tem a manutenção, né? É muito fácil, o que a gente via nos governos anteriores era fazer a obra, né, para todo mundo ver, olha, a obra está ali, eu fiz a obra, muitas pessoas se elegem com obras que foram feitas, mas o funcionamento não se dá.
E isso é inadmissível. Um prédio público, no momento em que ele for construído, ele precisa funcionar. E a gente precisa resolver esse problema. A partir do momento em que nós formos conseguindo fazer, além desses repasses constitucionais que devem ser feitos de acordo com com o que a lei determina, o hospital precisa receber o que é de direito. Agora, com essa economia que a gente vai fazer, com o fim das ADRs, com o enxugamento da máquina pública, com o fim dos privilégios, o Estado nós precisamos enxugar, nós precisamos reduzir esses custos desnecessários para investir justamente onde precisa, que é no hospital, que é na saúde como um todo, na segurança, na educação, que é isso que o Estado tem que oferecer para o cidadão de uma forma eficiente, né, e realmente cumprir com o que a lei determina. Falou anteriormente na questão das rodovias, a gente citou, falou dessa preocupação, o insumo tem que chegar para o trabalhador, o que o trabalhador rural ou industrial faz tem que sair da nossa região. BR-163 pela metade. 282 tem lugar que não tem como fazer mais tapa-buraco, não existe mais. SC-283... a gente tem um problema sério que alguns locais passam por reforma, outros ficam meio abandonados. A rodovia não tem um acostamento seguro aqui por toda a nossa região. Precisava um plano específico só para rodovias, vice-governadora? Eu acredito que sim. O que a gente tem visto no decorrer do tempo é um ciclo vicioso, de tapa-buraco, literalmente, como o senhor disse, e que daqui uma semana, de repente, já tem que refazer aquele serviço, né? A gente não tem eficiência no serviço, a gente está vendo as imagens ali. Eu mesma já tive um acidente uma vez à noite, com meus 2 filhos, sozinha na BR. Eu até hoje não sei como eu consegui, arrebentou os 2 pneus do lado direito do carro. Eu até hoje não descobri como eu consegui manter o carro na pista. Então, nesses momentos... E daí vem uma série de outros problemas. Sozinha, com 2 crianças, no carro. Então, não é só a questão do escoamento da produção, como a gente comentou antes. É extremamente importante, isso é importante não só para o Oeste, mas para toda Santa Catarina, porque o valor que nós agregamos ao Estado com a nossa produção é extremamente importante, isso é reconhecido não só estadual como nacionalmente. Mas os riscos que a nossa população sofre, que as pessoas sofrem ao ficarem na rua à noite, quando acontecem esse tipo de acidente, normalmente é quando dá aquelas epidemias de buraco, como eu chamo, certo, né? Que deu uma chuva, tem todas aquelas crateras de novo. São 20, 30, 40 carros acidentados na BR, num trecho curto de 100 quilômetros, né? Como aconteceu comigo naquela ocasião. Então, isso é inadmissível. Nós precisamos de um plano muito específico e com qualidade. Nós precisamos implantar gestão no estado de Santa Catarina. No Brasil também, né, a gente está muito alinhado com o Bolsonaro nesse sentido, e nós precisamos implantar eficiência, porque nas BRs o que tem acontecido é isso, é um ciclo vicioso. Tapa o buraco hoje, amanhã o buraco está ali de novo, né? Alguma coisa que dá... Essa receita não está dando certo. A gente precisa de uma receita que tem... A gente cansa de ver rodovias que foram construídas há muito tempo atrás que funcionam, né? E que até hoje seguem bem feitas. Não tem esse tipo de coisa de buracos a toda hora voltando, né? Emergindo de novo, porque sim, o material que foi colocado ali é provisório, sai a depreciação, exatamente. Aqui é Cedro, né? A região ali do Cedro. A região lá a gente passou por essa região. É catastrófico, é catastrófico. Pensar tudo que escoa essa região ali, né? O fluxo de veículos que tem nessa região é inacreditável que esteja da forma como está. A gente precisa de um plano muito específico para isso e com qualidade. Fazer uma vez, bem feito, e resolver o problema. Quero chamar agora o repórter Diego Antunes, que também está na nossa externa, e já pode trazer ele para a gente aqui. Eu quero conversar com ele. O Diego, a sua participação, afinal de contas, tem também pergunta aqui para a vice-governadora eleita. Boa tarde, seja bem-vindo. Uma ótima tarde, obrigado a você, Eduardo, também a Daniela Rainer, parabéns pela eleição. E a minha pergunta, ela tem a ver exatamente também com o desenvolvimento do Grande Oeste Catarinense, mais na questão do aeroporto Serafina Bertazzo. A gente sabe que ele hoje é administrado pela Prefeitura de Chapecó, que desembolsa por mês mais de R$350 mil para a manutenção da estrutura. Isso acaba onerando muito os cofres públicos. Nesse sentido, a senhora acha que o governo do estado também pode
auxiliar a resolver essa situação aeroportuária, no desenvolvimento, trazer mais voos, mais desenvolvimento para a região, no caso do aeroporto? Sim, com certeza. O nosso aeroporto a gente precisa com urgência resolver, porque a gente cansa de ver frustradas algumas iniciativas, a gente tem grande parte do nosso turismo de negócios também, né? Não só lazer. E as pessoas têm uma agenda, esse cancelamento de voos está muito grande, a gente precisa resolver esse problema também. Precisa ampliar, a gente já tem recursos que chegaram há pouco tempo, né, para que aconteça essa ampliação. O terminal de carga, o terminal de passageiros está muito aquém da nossa necessidade. A ampliação do volume de passageiros é constante, é em torno de 50 mil ano, né, o crescimento. Então, a gente precisa com certeza ampliar, trazer, modernizar o nosso aeroporto, né, para que atenda essa demanda. Essa pujança também, isso vai atrair muito mais investimentos para a nossa região, né? A gente é uma região que destaca e é a principal, para quem vem a negócios, é a principal entrada da nossa cidade, né? E da nossa região também, não é só Chapecó, é regional, né? E a gente tem na Mercoagro, a gente comentou muito a esse respeito, as pessoas dizendo, olha, eu tive esse imprevisto no aeroporto. E a gente também ali, todo mundo conhece, né? Então, a gente precisa com urgência resolver essa questão do aeroporto de Chapecó, viabilizar, tornar ele, ampliar, né, com certeza, e terminar com essa função, resolver essa função do cancelamento de voos, que eu acho que é uma coisa extremamente importante aqui também. Segurança pública é algo extremamente necessário. Eu sempre digo, você pode ter uma praça bonita, mas para você ir lá você tem que ter a garantia da segurança. Você pode ter uma grande festa na sua comunidade, para você ir lá você precisa de segurança. Você precisa levar seu filho no hospital, pode ter uma ótima saúde, mas para você ir lá você precisa ter segurança. Na década de 90, fosses policial militar. Na década de 90, a polícia militar tinha um efetivo de aproximadamente 12 mil homens no estado de Santa Catarina. 12 mil combatentes no estado de Santa Catarina. Os anos foram se passando, a estrutura do crime organizado evoluiu, as facções se sedimentaram, o efetivo não foi recompensado em número de profissionais, embora o estado de Santa Catarina seja referência na segurança pública no tocante às polícias, ainda bem, e tomara que melhore cada vez mais. Só que hoje em dia o contingente falta. Estamos em 2018, com alguns municípios de Santa Catarina, praticando a segurança pública com um homem dentro de uma viatura, aonde ele atende o rádio, ele fala no celular com a central de emergência, ele municia calibre 12, ele põe do lado do banco, com uma mão ele segura o cinto, com a outra ele segura o volante, se precisar da pistola, não sei como é que ele faz, porque ele está sozinho. O mínimo da técnica policial militar não pode ser empregada num homem sozinho, a não ser a avaliação de um lugar e, na sequência, a busca do reforço. É uma preocupação do policial militar, é uma preocupação do civil, e a comunidade tem essa preocupação. Qual o passo para resolver esse problema? Essa é a questão que atinge a toda a população, independente alguns têm mais queixas com educação, com rodovias, enfim, mas essa é a preocupação que atinge a toda a população, independente da classe social, a segurança. E hoje nós temos realmente uma defasagem muito grande no efetivo. Lá na década de 90, o comandante Moisés levantou essa tese já no início da nossa campanha. Era um policial para cerca de 300 e tantos homens. Hoje é um policial para 600 e tantas pessoas. E realmente a forma como o crime tem se apresentado hoje, como a insegurança tem se apresentado hoje, é muito mais profissionalizada, muito mais ousada, digamos assim. E o quadro da polícia precisa ser recomposto com urgência. Nós temos excelência, somos realmente uma das melhores polícias do país. Os policiais estão equipados, mas realmente nós precisamos de mais policiais, nós precisamos fazer esse policiamento de proximidade. O policial tem que estar onde o povo está, onde as pessoas estão. A recomposição dos quadros é uma das
das prioridades, né, é a questão de urgência mesmo. Aqui no Oeste Santa Catarina acontece muito, além de nós já termos um quadro aquém do necessário, acontece muito o turismo em Santa Catarina tem muito do remanejamento dos policiais, né? E muitos dos nossos policiais acabam indo para onde tem esses eventos e tal. Então, tem mais essa situação de nós estarmos aquém, ainda esse remanejamento temporário, ainda que seja temporário dos policiais, faz com que a gente tenha uma demanda maior ainda, né? Então, é uma questão de urgência recompor os quadros das polícias em Santa Catarina. O próprio Corpo de Bombeiros tem 300 excedentes aí remanescentes de concursos que estão aguardando desenrolar de tudo isso. Sim. E o bombeiro também carece, que a gente acompanha aqui no Oeste, onde tem alguns locais que está lá o caminhão, está a ambulância e falta o efetivo, né? Para a gente encerrar, para poder fazer tudo isso, precisa de dinheiro. A gente tem um senhor desafio pela frente, né? Nós temos alguns processos judiciais do Estado que o Estado perdeu, dívidas bastante consideráveis que terão que ser pagas. Então, a gente tem noção de que será um trabalho tremendo, mas a gente vai arregaçar as mangas e com certeza a gente vai conseguir dar conta. A gente vai ter que enxugar, acima de tudo, o emergencial vai ser enxugar a máquina pública. A gente vai ter que tirar dinheiro não, a gente vai ter que reconduzir esse dinheiro que está sendo utilizado de forma equivocada, que são com cargos políticos, né? Nós temos um sistema de cargos políticos que não é assim que funciona. Nós temos que valorizar os técnicos, os profissionais, as pessoas que estudaram, se formaram para aquela função. E são essas pessoas que fazem a máquina pública girar. Então, essas pessoas serão valorizadas e eu acho que a gente vai conseguir uma grande economia com a extinção desses cargos políticos, né? E tirar os privilégios. E realmente o enxugamento da máquina pública vai nos trazer condições de investimento onde realmente precisa. Muito bem. Obrigado pelo carinho, da atenção, por vir aqui conversar com a nossa comunidade. Quero desejar sucesso. Muito obrigada. Vice-governadora também ao comandante Moisés e sempre estaremos à disposição para esclarecer para a nossa comunidade. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao povo de Santa Catarina por terem aceitado a proposta do comandante Moisés e da Daniela de mudança, de renovação, para que a gente realmente possa fazer uma política, a nova política de Santa Catarina, um governo com gestão, com eficiência, investir em saúde, segurança e educação e não atrapalhar quem quer produzir. Eu acho que com isso, enxugando a máquina pública, a gente vai ter condições de investir onde realmente precisa e fazer de Santa Catarina um grande estado, alinhado com o nosso presidente, que com certeza fará um grande Brasil. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada aos eleitores que confiaram no nosso trabalho, na nossa proposta e fiquem com Deus. Obrigada. Conversamos com a vice-governadora eleita, Daniela Rainer.